No Oriente Médio está se formando uma nova guerra em grande escala que vai testar a resistência do novo pacto militar na região. Lembro que, em 7 de agosto, em Meca, a Arábia Saudita, Turquia e Paquistão assinaram um pacto de defesa tripartite nos moldes do artigo 5 da OTAN. Ou seja, um ataque a um dos países é considerado um ataque aos três. E quase imediatamente ficou claro por que esse pacto era necessário justamente agora. Literalmente, um dia antes da assinatura, os Houthis lançaram um dos ataques mais massivos dos últimos 4 anos contra as forças leais à Arábia Saudita no Iêmen. E a própria Arábia Saudita está se preparando para ataques coordenados vindos de 2 direções ao mesmo tempo, do Iêmen e do Iraque. E esses já são dados oficiais de inteligência. Neste episódio, vamos analisar tanto o próprio pacto militar quanto o que está acontecendo no Iêmen neste exato momento. Porque é justamente isso, ao que tudo indica, e será o primeiro teste real da nova aliança militar. Embora alguns já afirmem que, na verdade, esse pacto de defesa foi criado contra Israel. Enfim, vamos entender melhor. Meu nome é Alexei Petit. Antes de começarmos, peço que, por favor, se inscreva neste canal do YouTube. Estamos chegando à marca de 300 mil inscritos. Por isso, ficarei muito grato por cada inscrição sua. Então, o nome oficial do Pacto de Defesa entre a Arábia Saudita, o Paquistão e a Turquia, o Acordo de Defesa Conjunta de Meca, foi assinado em 7 de agosto, em Meca, pelo príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, pelo presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, e pelo primeiro-ministro do Paquistão, Shahbaz Sharif. A redação da declaração conjunta é a seguinte: o acordo visa fortalecer a dissuasão coletiva contra quaisquer atos de agressão e prevê que um ataque armado contra qualquer um dos 3 estados será considerado como um ataque contra todos os 3. O documento se baseia no já existente Acordo Estratégico Bilateral de Defesa Mútua entre a Arábia Saudita e o Paquistão, assinado em setembro de 2025. E agora, essa lógica foi estendida também para a Turquia. O local da assinatura também não foi escolhido por acaso, porque Meca é a cidade mais sagrada do Islã, e isso deu ao acordo um peso simbólico especial. O Paquistão traz consigo, obviamente, seu arsenal nuclear. O exército, de certa forma, endurecido em combates com a Índia e munições que fornece a Arábia Saudita. O vice-ministro da Diplomacia Pública da Arábia Saudita, Hayat Kremli, destacou que o pacto não representa ameaça para nenhum país da região. Sim, claro, já acreditamos nisso. E um funcionário turco acrescentou que o acordo tem caráter defensivo, não é direcionado contra nenhum ator específico e está aberto para a adesão de outros países. Embora, ao mesmo tempo, os 3 estados estejam especialmente preocupados com a influência de Israel e seus recentes ataques na região. E é daí que surge a teoria de que esse pacto, na verdade, é contra Israel. Podemos supor que essas forças podem de fato agir juntas contra Israel, especialmente conhecendo a posição de Recep Erdogan. Mas também vale lembrar que a Turquia, neste momento, está se aproximando muito dos Estados Unidos da América, e sem a concordância de Washington, é improvável que os 3 países tivessem assinado esse pacto. E os Estados Unidos dificilmente permitiriam que o pacto fosse contra Israel. Por isso, pode parecer realmente que é contra Israel, mas não se esqueça que a Turquia não poderá agir sozinha. E se ela quer, e ao que tudo indica, ela quer receber os caças F-35. Então, claramente, esse pacto não será usado contra Israel. Agora vamos discutir de forma realista o quanto esse pacto realmente pode funcionar. E aqui eu não vou inventar nada, vou trazer a análise do Atlantic Council. Os especialistas lembram que a Arábia Saudita já tem um acordo de defesa mútua com o Paquistão desde setembro de 2025.
e com 6 países do Conselho de Cooperação do Golfo Pérsico, isso desde o ano 2000. Mas na prática, nenhum desses acordos jamais se transformou em uma resposta real do Paquistão ao longo da história. Como prevê o artigo 5 da OTAN, o Paquistão já enviou para a Arábia Saudita uma certa quantidade de tropas e até mesmo sistemas de defesa aérea, mas, segundo analistas, esse apoio dificilmente será decisivo e terá um caráter puramente situacional. Alguns especialistas esclarecem que autoridades paquistanesas insistem que o acordo de 2025 não incluía um guarda-chuva nuclear, embora um funcionário saudita já naquela época falasse sobre isso. Ele disse que não, nós assinamos justamente por causa do guarda-chuva nuclear. E, segundo a avaliação do Atlantic Council, o verdadeiro valor do pacto pode ser mais diplomático do que militar. Logo no início da guerra com o Irã, Riad já usava a parceria reforçada com Islamabad para influenciar silenciosamente as negociações e gerenciar a escalada com Teherã. A base histórica da aliança é realmente sólida, porque o Paquistão treinou as tropas sauditas por décadas. A Turquia e o Paquistão trocavam navios de guerra e aviões de treinamento. E em 2023, Riad assinou com Ankara o maior contrato de exportação de defesa de sua história para a compra de drones turcos. Agora, vamos falar sobre o motivo pelo qual esse pacto se tornou necessário justamente agora. Lembro que, na quinta-feira, 6 de agosto, os Houthis anunciaram um ataque coordenado com drones e mísseis balísticos contra os acampamentos das forças do governo do Iêmen, reconhecido pela comunidade internacional, apoiado pela Arábia Saudita, em 3 províncias das regiões central e leste do país. E então, o porta-voz militar do movimento Houthi, Yahya Sarea, declarou que o ataque foi realizado depois que os Houthis detectaram o acúmulo de forças governamentais que supostamente estavam se preparando para lançar uma ofensiva contra os próprios Houthis. Os Houthis, aliás, os chamam de mercenários sauditas. Este é o primeiro grande surto de combates dentro do próprio Iêmen em 4 anos, de relativa calmaria que se estabeleceu após o cessar-fogo mediado pela ONU em 2022. E no mesmo dia, os Houthis atacaram diretamente o território da Arábia Saudita, na província sulista de Najran. O chefe do Estado-Maior da coalizão que apoia o governo do Iêmen, o major-general saudita Turki al-Maliki, informou que 11 civis ficaram feridos. 7 sauditas, 1 iemenita, 2 egípcios e 1 paquistanês, incluindo uma criança de 4 anos. Então, al-Maliki acusou os Houthis de bombardeios indiscriminados em áreas civis, violando o direito humanitário internacional. Em resumo, o contexto dessa escalada é o seguinte: os Houthis, vale lembrar, declararam um bloqueio naval à Arábia Saudita em 20 de julho, chamando isso de campanha cerco por cerco. Em resposta às restrições ao tráfego marítimo e aéreo com o Iêmen, impostas a pedido do governo reconhecido do país. Desde então, o movimento Houthi reivindicou ataques a 8 navios ligados à Arábia Saudita no Mar Vermelho. De modo geral, como dá para perceber, essa espiral de escalada só está se intensificando ainda mais, e a cada dia os Houthis tentam atacar cada vez mais a Arábia Saudita. E é aqui que surge uma ligação direta com esse pacto militar. O acordo foi assinado no momento em que Riad enfrenta uma escalada dos ataques dos Houthis iranianos no Iêmen. E no mesmo dia, um funcionário saudita informou à agência CNN que Riad está se preparando para, cito, múltiplos ataques coordenados por parte de milícias iraquianas e Houthis apoiados pelo Irã. Ao mesmo tempo, acrescentando que as autoridades dos países do Golfo Pérsico tomarão todas as medidas necessárias para enfrentar qualquer agressão. Além disso, o jornal israelense Times of Israel traz um detalhe ainda mais preocupante. Segundo informações de inteligência, os Houthis e as milícias iraquianas, atuando sob a supervisão da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, podem em breve lançar um ataque realmente coordenado contra alvos civis, à infraestrutura energética e aos portos da Arábia Saudita.
Segundo o mesmo funcionário saudita, essas ameaças são especialmente preocupantes, considerando que Riad continua apoiando a desescalada e a resolução negociada do conflito com o Irã. E segundo ele, os esforços de mediação estavam avançando na direção certa, ou seja, ataques planejados podem ser intencionalmente direcionados para sabotar exatamente essa resolução. Ao mesmo tempo, o funcionário destacou que a cooperação entre a Arábia Saudita e os Estados Unidos permanece em um nível muito alto em todos os aspectos, incluindo a interação operacional com o Comando Central dos Estados Unidos. E a Arábia Saudita está pronta para tomar todas as medidas necessárias em resposta a qualquer agressão. E agora a principal questão. O pacto funcionará se Riad realmente for alvo de um ataque coordenado dos Houthis e das milícias iraquianas? Pela lógica do próprio documento, um ataque à Arábia Saudita formalmente obriga a Turquia e o Paquistão a reagirem como se fosse um ataque contra eles mesmos. E algumas medidas práticas já começaram antes mesmo de qualquer escalada. Bem, o Paquistão já enviou para o reino um pequeno contingente de tropas e sistemas de defesa aérea, ainda como resultado do Acordo de 2025. Mas é preciso reconhecer que pactos desse tipo, e a Arábia Saudita já tem 3 deles, incluindo o Pacto de 2000, nunca levaram a uma verdadeira resposta militar coletiva, e qualquer apoio real será limitado e dependerá da situação específica. Por isso, o cenário mais provável não é a entrada em grande escala de navios turcos e aviões paquistaneses em combates diretos contra os Houthis, mas algo mais limitado. Bem, por exemplo, o reforço da defesa antiaérea saudita com equipes paquistanesas, possível envio de sistemas adicionais de defesa aérea turcos, apoio diplomático em fóruns internacionais. E como destaca o Atlantic Council, por exemplo, o uso do próprio fato da existência da aliança como uma alavanca nas negociações com Teherã. Ou seja, a demonstração de que agora Riad não conta apenas com um documento formal, mas com 2 grandes atores militares da região, sendo que um deles ainda possui armas nucleares. Em geral, como você entendeu, isso tem mais um efeito simbólico do que o ingresso efetivo da Turquia e do Paquistão numa guerra aberta. Vou encerrar por aqui, escreva a sua opinião e suas conclusões nos comentários deste vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o seu like. É isso por hoje. Se cuidem, até mais!